Senhor Jesus. Hoje o Senhor nos trouxe uma palavra que está lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E fala assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e não torne ao Egito. Amém? Então aqui o povo sai do Egito, sai da terra da servidão, ali da escravidão, e o Senhor está levando eles até a terra prometida. Mas chega naquele momento, aqui fala que o caminho ali dos filisteus era mais perto, era mais próximo de chegar à terra prometida. Só que ali o Senhor não quis levar o povo por aquele caminho, porque Ele falou que o povo, quando visse a guerra, iria se arrepender. Então aqui, irmãos, muitas vezes nós queremos o caminho mais perto, o caminho mais fácil, o caminho que vai nos levar a chegar ali na terra prometida, na nossa bênção, que é o caminho mais próximo. Só que o Senhor tem nos conduzido para outro caminho, porque Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que nós vamos aguentar no decorrer do caminho. Ele sabe que nós vamos ver naquele caminho que é mais próximo. Então aqui o povo olhou para aquele caminho e viu ali, o Senhor viu que aquele caminho era mais perto. Mas Ele decidiu nos levar o povo por outro caminho. E aqui vai falar que o Senhor vai levar o povo pelo caminho do deserto. Amém? No 18 fala assim: Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subindo os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, quando havia este estritamente ajurado aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante dele, de dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvens, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Então, aqui Deus levou o povo para rodear ali o caminho, pelo deserto. Muitas vezes, irmãos, o Senhor vai nos levar em alguns desertos, para que a gente consiga entender que aquele caminho é o melhor. Aquele caminho, nós vamos ver coisas que talvez no outro caminho, como o Senhor falou, Ele deu uma certeza que aquelas coisas que nós iríamos ver no caminho mais perto, no caminho do deserto, Ele vai mudar o nosso caráter para chegar na terra prometida. Então aqui o Senhor está dizendo que de dia tinha uma coluna de nuvens, para guiar o povo e também para tirar aquele calor, para dar um refrigério para o corpo daquele povo. Porque o deserto de manhã é muito quente e à noite é muito frio. E à noite tinha uma coluna de fogo para alumiar o caminho. Eles andavam de dia e de noite. E a palavra do Senhor diz para que nós não venhamos nos desviar da palavra dele. Nós viemos andar nesse caminho. E o caminho que o Senhor trouxe para nós é o caminho que vai nos levar até a terra prometida, até a nossa bênção, até aquilo que você está almejando na sua vida. Porque eles passaram tantos e tantos anos escravos no Egito. E aqui o Senhor estava conduzindo cada um. Então aqui no 21 fala: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo. Quem que ia na frente deles? Deus. Quem vai na frente das nossas vidas é Jesus. Ele que tem nos conduzido pelo caminho. Muitas vezes nós não queremos passar pelo deserto, porque o deserto vai demorar um pouco mais para chegar na bênção. Mas é o deserto que muda a nossa vida. É o deserto que vai colocar em cada um de nós a forças para chegar na terra prometida. E quando chegar na terra prometida, quando chegar na nossa bênção, saber exatamente o caminho que nós percorremos. Por isso que o Senhor fala: lembra de onde caíste para que não caias mais. Lembra que você veio lá do Egito? Você teve que passar pelo deserto. Deserto não é lugar para a gente ficar, irmãos. O deserto é um lugar para que nós venhamos a passar. Para que quando a gente chegar na terra prometida, nós venhamos a estar mais fortes. Então o Senhor levou aquele povo
todo aquele povo pelo deserto. E ali eles acamparam na frente ali do mar. Por que o Senhor levou o povo por aquele caminho? Porque Ele queria mostrar para o povo que Ele só não tinha mandado aquelas 10 pragas para livrar aquele povo do Egito. Ele ia fazer algo maior ainda, que aqui nós vamos ver. No capítulo 14 agora, vamos ler o versículo 1, fala assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Gidom e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles aceitarei o seu campo, junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra e no deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todos os seus exércitos saberão, e os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Amém? Eles mandaram, então, o Senhor Deus ele mandou eles voltarem a acampar ali de frente do mar. E quem endureceu o coração de Faraó foi o Senhor. Muitas vezes em meio aos nossos desertos, aos nossos problemas, porque deserto vai mostrar que ali também se lançou um grande problema, um grande desafio para aquele povo, viver ali naquele deserto, ele vai endurecer o coração de Faraó. Mas em meio às lutas que nós temos passado, irmãos, todos vão ver que tem o Senhor trabalhando na nossa vida, que o nosso Deus, como fala aqui, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Nosso Deus é o Senhor da nossa vida. Então não importa o que aconteça, não importa qual seja o problema que tenha se levantado na nossa vida, nós temos um Deus que tem cuidado da nossa vida, que tem cuidado de cada um de nós. Amém? No 5 fala assim: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirvas? E apontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. E os capitões sobre eles, todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para que tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nós fizeste isso, que nos tem tirado do Egito. Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Amém? Irmãos, no meio do deserto, no meio daquele problema, veio todos os carros, todos os cavaleiros. O Senhor endureceu ali o coração de Faraó para ir atrás daquele povo. Por quê? Para mostrar que havia um Deus, para aquele povo confiar. Tem certas lutas que vêm na nossa vida, irmãos, que é para nós confiarmos cada vez mais no Senhor. Para que nós venhamos a confiar que Deus está conosco. Deus tinha mandado 10 pragas naquele ali para o Egito. O povo de Deus tinha visto o que Deus tinha feito. Ele viu que eles tinham tirado. E a palavra do Senhor diz que Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Então o Senhor tinha visto, aquele povo tinha visto o que Deus tinha feito. Mas em meio àquele problema, quando eles viram ali o faraó vindo contra eles, naquela grande multidão, eles temeram e clamaram a Deus. Mas eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar com Moisés. Por que tinha tirado ali de onde eles estavam? E porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas que não querem sair da servidão, ali quer continuar servindo, com medo de chegar na terra prometida. Mas se você tomar uma decisão na sua vida e sair ali da servidão, sair daquele problema ali, sair de onde você está, para chegar na sua bênção, você passar pelo deserto, você vai chegar na sua bênção.
A palavra ela vai falar que o povo ele só demorou para chegar na terra da promessa porque eles murmuravam. E aqui nós vamos ver o que Deus vai falar para Moisés aqui no 13. Fala assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre, e o Senhor pelejará por vós, e vos calarei. Aí no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Amém? Irmãos, diga aos filhos de Israel que marchem. Hoje o Senhor está falando para cada um de nós. Não pare diante do deserto. Não pare diante do Egito. Não pare diante deles. Porque esse mal que você está vendo hoje, esse problema que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver. Nós temos que lutar todos os dias. Nós não temos que parar. Aquele povo queria o quê? Reclamando, falando que queria ter ficado lá. Quem quer ficar na escravidão, irmãos? Quantas pessoas hoje são escravos? Escravo da bebida, escravo da droga, escravo da mentira, escravo de tantas outras coisas. Mas está com medo de sair da escravidão para chegar numa bênção dele. Porque não quer passar por um processo. Porque o deserto é um processo. O deserto é que vai moldar a nossa vida e a nossa estrutura para nós conseguirmos chegar na nossa bênção. A nossa caminhada com Jesus é um processo para que nós possamos chegar até lá. Então o caminho não vai ser muitas vezes tão fácil, porque o caminho do deserto era um caminho mais difícil. Era um caminho que tinha mais tribulações, que tinha mais problemas, mas era o caminho que ia levar o povo até chegar numa promessa que cada um de nós temos. Nós temos que passar por muitos desertos na nossa vida, para que nós possamos chegar nas nossas bênçãos. Mas para isso, nós venhamos a ter esse entendimento aqui que Moisés falou. Ele falou para o povo: não tem mais, estais quietos, no versículo 13, e vedes o livramento que o Senhor, que hoje vos fará. Fica quieto. Você está vendo que o Senhor está te levando pelo caminho? Fica quieto, confia, acredita. É o que Moisés está dizendo aqui. Povo, acredita o que Deus vai fazer com vocês. O Senhor tem algo preparado para a nossa vida. Quando nós vamos receber? Quando nós confiarmos nele. E a murmuração desse povo fez com que eles passassem 40 anos peregrinando no deserto, dando voltas e voltas no deserto. Então, coisas que vão chegar mais rápido para a nossa vida. Nós estamos adiando a bênção do Senhor na nossa vida quando nós murmuramos, quando nós não confiamos. O Senhor tem dito: é esse caminho, mas eu quero ir pelo outro. O Senhor tem te colocado nesse caminho. Vai passar por problemas? Vai. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer. E aqui nós vamos ver, agora vamos pular para o versículo 21, Êxodo capítulo 14, versículo 21. Fala assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muros, à sua direita e à sua esquerda. Amém? Então ali o mar se abriu para aquele povo passar. Mais o impossível, mais assim, o sobrenatural aconteceu na vida daquele povo. O mar se abriu para ele passar. Se nós aguentarmos passar, irmãos, um tempo no deserto, o Senhor abre sim o mar para que nós venhamos a passar. O mar do problema, o mar da dificuldade, o mar da tribulação da nossa vida. Ele vai abrir para que nós venhamos a passar. Mas para isso nós temos que confiar totalmente no Senhor. Nós temos que acreditar que quem vai mudar a nossa história, a nossa vida, é Deus. Ele tem um plano para a nossa vida. E a vontade do Senhor sempre é maior, sempre é melhor para a nossa vida. Então, nesse caminho, como aqui nós começamos a ler nesse capítulo, no capítulo anterior, no 13, que o Senhor não saía de diante deles, nem de manhã e nem de noite. Quem tem te guardado não vai te deixar nem de manhã, nem de noite, nem no seu acordar, nem no seu deitar. Porque quem tem cuidado da nossa vida, quem tem ido adiante de nós é o nosso Deus. Então, não se preocupe, tenha fé, acredite, confie no Senhor. Porque essa palavra aqui que Ele nos trouxe hoje é de confiar.
Vedes o que o Senhor vai fazer. Em meio a qualquer dificuldade, vê o que o Senhor vai fazer na sua vida. E pode ter certeza que a parte do Senhor Ele vai fazer, que nós vamos a fazer a nossa parte. Continue marchando. Continuar marchando é continuar confiando e acreditando no Senhor. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Saiba que nosso Deus tem ido à nossa frente. De manhã Ele tem ali colocado uma nuvem ali na nossa frente. Para quê? Para nos consolar, para dar um refrigério para a nossa alma, porque ali era muito quente. E à noite Ele tem aquecido nosso coração, para que a gente não pare, nem de dia e nem de noite. Não se desvie do caminho do Senhor, nem de dia nem de noite. Não importa a tribulação. Passe pelo deserto que for, mas saiba que a próxima parada é a sua bênção, a terra prometida, e a sua salvação em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.